Hello guys, sejam muito bem-vindos em mais uma questão que a gente está resolvendo nessa lista interminável, meu Deus, que não acaba do Moisés, que a gente está na questão de número 16. Para você que chegou até aqui, a gente já fez todas as questões da primeira até agora. E vamos fazer mais essa aqui para poder ir rumo ao final dessa lista aqui, né? Insana lista do livro de mecânica, do livro 1, no caso capítulo 2, questão de número 16, que diz o seguinte. Um foguete para pesquisas meteorológicas é lançado verticalmente para cima. Bom, né? O combustível que ele imprime uma aceleração de 1,5 g, né, que é a aceleração da gravidade. Durante o período de queima, se esgota após meio minuto, 30 segundos. Aí, letra A. Qual seria a altitude máxima atingida pelo foguete se pudéssemos desprezar a resistência do ar? Beleza. E B. Com que velocidade e depois de quanto tempo ele volta ao solo. Então, na verdade, na letra B ele quer o tempo que ele volta ao solo e a velocidade com que ele faz isso aí, beleza? Pois bem, vamos desenhar a questão, né? Porque como eu falei para vocês, o maior problema das questões de Moisés é entender. Então ele diz o seguinte, um foguete é lançado verticalmente para cima. Eu vou desenhar aqui um foguete semelhante lá ao do pica-pau. Se você lembra lá, se você assistiu, que é assim, tá aqui, aí você tem aqui uma outra coisa aqui. Beleza. Tá aqui o seu foguete, ó. Aí eu falei, como eu não sei acelerar o vídeo, você pula aí ou você desenha também, que eu aconselho você a sair desenhando. Beleza, tá aqui o foguete no chão. Beleza, esse aqui é o solo. Altura igual a zero. Ele vai subir, beleza. O que ele vai subir, pessoal, eu vou dividir esse percurso em dois. Eu vou dividir a primeira parte do percurso aqui, ó, que ele vai subir com uma aceleração, que ele diz que essa aceleração é de 1,5 gravidade. Então ele vai fazer a primeira parte do percurso até aqui com aceleração. Então até aqui esse ponto, ó, ele vai agir com aceleração. Com aceleração. Então você concorda, por exemplo, que ele vai demorar aqui 30 segundos, que é o tempo que ele vai fazer isso aqui. Depois de 30 segundos, o combustível vai apagar. Significa que ele vai parar? Não, porque ele vai ter uma velocidade inicial aqui para cima. Então ele vai ficar gastando essa segunda parte da energia. Dessa velocidade, na verdade. Essa energia cinética associada à velocidade. Então perceba que daqui para frente, ó, ele vai continuar se mexendo. Claro que agora com a ação resistiva da aceleração da gravidade, que vai ficar puxando ele para baixo. Então nesse caso aqui, ó, essa segunda parte do percurso seria uma parte sem aceleração, né? Que é sem combustível. Eu vou colocar assim, fica melhor. Ó. Sem combustível. Aqui, com aceleração, por quê? Porque a aceleração está associada com o combustível. Então, vou colocar com combustível. Combustível. E aí nós vamos analisar essas duas situações aqui, beleza? Então, essa primeira parte, o que a gente tem? A gente tem o tempo. Então, a gente tem o tempo que ele continua com essa aceleração, que é meio minuto, no caso, 30 segundos. Ele me diz também aqui que a minha aceleração é 1,5 g. Ou seja, vai ser 1,5 vezes 9,8. Beleza? Pois bem, então, qual é a velocidade inicial dele aqui? A velocidade inicial dele é zero. E ele quer saber a velocidade final. Ou seja, a velocidade final dele nesse ponto aqui, porque aqui ele começa com zero. Então, qual vai ser a velocidade final dele, pessoal? Simples. A velocidade final, vou colocar aqui, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Né? Isso porque aqui quem está atuando como aceleração é o próprio ar. Então a velocidade final vai ser a velocidade inicial, que ele me disse que é quanto? Zero. Mais a aceleração, que é 1,5 vezes 9,8, vezes o tempo, que é 30 segundos. Assim a minha velocidade final vai ser de 441 metros por segundo. Essa aqui vai ser a velocidade com que o combustível vai acabar. Então, nesse ponto, quando o combustível acaba, ele ainda vai ter uma velocidade de 441 metros por segundo. Beleza. Então, isso aqui é para saber a velocidade, né? E se eu quiser saber a altura percorrida? Aqui é para saber a velocidade. Beleza. E se eu quiser saber a altura que ele percorre durante esses 30 segundos? A velocidade após 30 segundos e a altura após 30 segundos. Bom, você utiliza a Torricelli. V é igual a V0 ao quadrado mais, né, 2A
ΔX, né? ΔY aqui, colocar H, né? Bom, eu vou colocar só ΔY, que eu vou colocar aqui o meu eixo de coordenadas para cima, sendo o Y, beleza? Então, minha velocidade final ao quadrado, 441 ao quadrado, igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes A. Quem é a aceleração? 1,5 vezes 9,8, vezes a minha altura, que eu quero descobrir. Então, a minha resposta vai ser ΔY, que é a minha altura, vai ser 441 ao quadrado, dividido por 3 vezes 9,8. ΔY vai me dar uma altura de quanto? Vai me dar uma altura aí de 6,615 metros. Perfeito, então encontramos a altura com que o combustível acaba. Bom, quando o combustível acaba, ele para? Não, ele vai continuar se mexendo. Só que nesse caso, ele vai ter uma segunda, aqui ele vai ter uma segunda situação, né, que a gente vai trabalhar aqui. Então, na primeira parte, com combustível, essa foi a velocidade que ele chegou no ponto máximo com o combustível. E alcançando essa aqui, que foi a altura. Beleza. Agora voltamos aqui e vamos calcular essa parte aqui. Sem combustível, o que vai acontecer? Pessoal, sem combustível, eu consigo descobrir quanto tempo ele percorre aqui, ó. Bom, aqui eu vou ter uma velocidade, aqui a velocidade final nessa primeira situação vai ser, nesse caso, a minha velocidade inicial, que é que ele começa sem combustível, que no caso vai ser de 441 metros por segundo. Ou seja, a velocidade com que ele termina esse percurso em vermelho vai ser a velocidade com que ele começa o percurso em azul. Nesse ponto mais alto, a velocidade final vai ser 0. 0 metros por segundo. Aqui, nós teremos a atuação de uma aceleração que vale quanto? A aceleração da gravidade, g. Né? Como a nossa orientação é para cima e g atua para baixo, a minha aceleração vai ser quem? Menos g. No caso, menos 9,8. E o meu tempo, a minha variação de tempo, qual é? Bom, tem como descobrir. Então, vamos lá. Qual é o tempo que ele demora para chegar no ponto máximo? O tempo para chegar no ponto máximo. Bom, então, V final é V inicial menos GT. A velocidade final é 0. A inicial, 441 menos 9,8T. Passa para cá, T vai ser igual a 441 por 9,8. E o tempo que ele passa nesse segundo percurso aqui é de 45 segundos. 45 segundos. Beleza? Esse é o tempo que ele demora nessa segunda parte aqui, ó. Associado a esse tempo, é possível calcular a altura que ele percorre aqui, ó. Então aqui tem um ΔY1, que a gente calculou aqui. E aqui vai ter um ΔY2, que é a segunda parte do percurso associada a esse movimento aqui. Bom, é possível saber, então, aqui a altura? Então, como é que vai fazer essa altura? 2 aqui, essa altura 2. Aqui é uma altura 1 e aqui uma altura 2. Quanto é que vai dar essa altura? Bom, você vai utilizar a fórmula da expressão da altura, né? Y é igual a y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Então, a minha altura final, né? Minha altura final. Eu vou passar isso aqui para cá, ó. Vai ficar y menos y0 é igual a v0t menos gt quadrado sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é meu ΔY. Meu ΔY2, né? É igual a v0. Quem é v0? Pessoal, minha velocidade inicial nessa situação aqui, ó, foi de 441. Vezes o tempo que ele demora. Qual é o tempo? 45 segundos. É o tempo que ele percorre ainda sem gasolina. Menos a gravidade, 9,8 vezes o tempo, 45 segundos ao quadrado, sobre 2. Resolvendo essa expressão, essa minha segunda altura vai ser quanto? Vai ser de 9.923 metros. Certo? Então vamos lá. Para esse segundo percurso, eu não preciso calcular a velocidade final, né, pessoal? Porque a velocidade final dele aqui é 0. Então o que é que eu tenho aqui? Ó, marca texto. Para esse segundo caso, eu tenho que encontrar o tempo que ele demora para chegar no ponto máximo. Esse tempo foi de 45 segundos. Então, após 45 segundos, ele demora quanto tempo para chegar no ponto máximo? Que altura é essa? Bom, qual é essa altura referente ao ponto máximo? Então, desse ponto até o ponto máximo, ele percorre uma altura aqui de 9.923
23. Então aqui eu vou ter, essa minha altura, primeira parte do percurso, 6.615, e na segunda parte do percurso, 9.923. Então agora fazendo uma pergunta geral, seria a letra A, né? Letra A. Qual é a altitude máxima? Altitude máxima. Bom, a altitude máxima vai ser a soma de ΔY1 mais ΔY2. Logo, será 6.615 mais 9.923. Isso vai me dar uma altura. Isso aqui é a minha altura, né? Minha altitude. A minha altura de 16.538 metros. Ou uma altura de, como está no livro, 16,5 quilômetros. Está aqui a minha resposta. Beleza? Deixa eu deixar ela de verdezinho aqui, bem legalzinho. Então, como é que se resolve essa questão aqui? Bom, você deve explorar as situações que ele te dá. Ele te dá uma situação com combustível, logo com aceleração, e uma situação sem combustível, logo sem aceleração. Então, com aceleração, com os dados que ele te dá, você consegue calcular a velocidade, e com a velocidade você consegue calcular a altura. Na segunda situação, você calcula o tempo. E com esse tempo você consegue calcular a altura. E aí a altitude máxima, que é essa aqui, a altitude máxima, vai ser nada mais nada menos do que a soma dessas duas porções de espaço que ele percorre aí referente à altura. Beleza? Isso aí para responder a letra A. Beleza, então essa aqui é a altura máxima. Para responder a letra B, ele faz o seguinte, ó, qual é a velocidade e quanto tempo ele voltaria ao solo? Bom, filho, tu já sabe que a altura dele é isso aqui, né? Então, a altura dele, vamos lá, voltando aqui. Então, ele quer saber agora o quê? Ele tem o foguete agora aqui em cima, ó. Então, aqui tu vai ter o foguete aqui loucamente, ó. Novamente, desenhando o foguete, ó. Tá aqui o foguete. O foguete vai estar numa altitude insana de 16 mil. Então, aqui vai ser uma altura de 16.538 metros. A velocidade inicial dele aqui é 0 metros por segundo. Vai estar atuando sobre ele aqui a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a velocidade final e quer saber o tempo que ele demora para chegar aqui. Tu pode utilizar duas coisas diferentes para achar cada uma delas, né? Eu vou achar, por exemplo, a velocidade com Torricelli. Então, a velocidade final, eu vou usar aqui em Torricelli, né? Então, vai ser V final ao quadrado, é V0 inicial ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, vezes a altura, né? Delta Y. A velocidade final ao quadrado, não sei. Velocidade inicial é 0, mais duas vezes 9,8 vezes a altura, que é 16.538. Né? Isso aqui, você pega esse V ao quadrado aqui, vai ser a raiz disso aqui. 2 vezes 9,8 vezes 16.538. A minha velocidade final vai ser de quanto? Bom, aqui deve dar 570 metros por segundo. Multiplicando aí por 3,6, você tem que a velocidade vai ser de 2.052 km por hora. Então tá aqui os meus dois resultados, certo? Para a velocidade. Bom, e quanto ao tempo, como é que eu posso fazer isso aqui? Bom, você pode utilizar V é igual V0 mais GT. Olha aí, coisa fácil. A velocidade final com que ele chega, você acabou de descobrir que é 570. A velocidade inicial é 0, mais a gravidade 9,8 vezes o tempo. Logo, o tempo vai ser 570 dividido por 9,8. E o tempo que ele vai levar para chegar ao solo vai ser de 58, aproximadamente 1 segundos. Então ele te pede aí na letra B a velocidade final com que ele chega. A velocidade final vai ser em metros por segundo 570 metros por segundo ou 2.052 km por hora. Lá no livro do Moisés é 2050, né? Então tem esse 2 aí que apareceu, porque aqui na verdade dá 569,8. Eu arredondei para cima e consequentemente acabou arredondando para cima nesse caso. Quanto ao tempo, você tem que o tempo vai ser de 58 segundos, né? Aproximadamente aí quase 1 minuto de queda. A questão pede também o tempo total, né?
Quanto ao tempo total, o que nós podemos dizer? Vai ter o tempo que ele vai agir com aceleração. Então, o tempo com aceleração. Ele vai ter um tempo sem aceleração, ΔT2. E ele vai ter um tempo caindo, que seria com a aceleração da gravidade, né? Então, o tempo total seria a soma desses tempos aí, né? Somatório desses tempos aí. E começando em 1 até n igual a 3. Então, seria essa primeira parte aqui, que foi 30 segundos, mais a segunda parte, que foi 45, mais essa outra, que foi 58,1. Isso aqui vai me dar uma variação de tempo total igual a de 1,33. 1,33 segundos. Esse aqui é o tempo que ele permanece no ar, ou seja, que ele sai desse ponto e volta ao mesmo nível, beleza? Que aqui tendo como referência o solo. Pessoal, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários. E qualquer crítica também, que nós estamos aqui para melhorar, beleza? Nos vemos na próxima. Até mais!